O que a gente define como perfeccionismo? O meu perfeccionismo é diferente do seu? Depende se você está falando de um perfeccionismo saudável ou doentio. Se for um perfeccionismo saudável, é parecido com a filosofia Kaizen, ou oriental, que fala assim: hoje estou melhor do que ontem, amanhã estarei melhor do que hoje. Isso é uma dinâmica saudável, que é assim, eu estou buscando ficar melhor a cada passo que eu dou na minha vida. Agora, quando existe uma cobrança, eu tenho que fazer tudo certo, eu sou perfeito, eu não admito nenhum erro, aí é um problema, é uma doença gravíssima. Porque é um sofrimento enorme, porque a pessoa acredita que ela tem que ser de um jeito que ela não é. Então, a primeira coisa, ela não se aceita e ela também não se ama. Ela se cobra. E cobra em cima de um referencial que não existe, porque não existe o tal do perfeito. Isso se dá como, hein, doutor Fernando? A gente começa a ser assim ao longo da vida, a gente se apresenta assim, há sintomas disso, até para a gente perceber, poxa, isso não está me fazendo bem. E, ó, o início de tudo isso é simples, ninguém nasce com isso. Isso não é uma doença genética. A criança nasce, ela nasce com estímulo natural de evolução, de crescimento, de busca progressiva do mundo, como qualquer outro animal, isso é natural. O que acontece é que quando vem uma cobrança do meio, e a cobrança do meio é em cima de pai, mãe, a família, que fica assim: você precisa ser deste jeito, senão eu não te amo. Se você não fizer isso, está errado. Você não se adapta aos meus desejos, àquilo que eu quero de você. O meu filho, a minha filha tem que ser desse jeito. Então, quando começa uma cobrança lá no início da vida, para adaptar essa criança a um perfil ou seja, um formato que os pais deram para a criança, então ela tem que se adaptar a alguma coisa que não é ela. Então já vem um sentimento assim: eu estou errado. Eu tenho que abrir mão de quem eu sou para me adaptar àquilo que o outro aqui fora quer que eu seja. Porque se eu for diferente, eu vou receber críticas, eu não serei amado, eu não pertencerei à família. E aí, quando essas dinâmicas começam a se acumular, isso vai gerar esse perfeccionismo doentio, desculpa, porque esse perfeccionismo é se adaptar ao desejo do outro, se adaptar a alguma coisa que eu preciso ser, mas não sou. Uau, que terrível isso, né, doutor? E é muito difícil a gente identificar, doutor, que a gente está indo para um caminho nem um pouco saudável nessa relação? Bom, o que vai acontecer é que é um sofrimento enorme. Por exemplo, quando você fala assim, identificar, eu posso identificar no outro, porque o outro o tempo todo precisa provar que está certo, que eu estou fazendo tudo direito, e se isso não acontece, gera um sentimento de culpa enorme. E frequentemente as pessoas utilizam muitas histórias, explicações, justificativas, porque olha, eu não fiz isso assim por causa daquilo, e porque aquilo devia ser assim, mas eu não fiz, mas então, olha, me desculpa, e começa. Então tem muitas dinâmicas, você observa que a pessoa não está confortável nas dinâmicas naturais de vida, nas relações. Então tudo parece que tem que seguir naquele quadradinho. Então o sofrimento que a pessoa tem é nítido observar isso. A culpa que ela gera para dentro dela mesma, uma autocrítica, uma autodestruição, e aí eu preciso me adaptar ao outro ou me adaptar àquele personagem que eu inventei. E aí você observa algo simples: a pessoa não tem prazer de viver. Parece que a vida é uma cobrança eterna e que nunca chega nesse lugar. Então, quando você observa uma pessoa com essa característica doentia, o que vai acontecer é ela não está confortável, ela não tem prazer e tem um sofrimento enorme dentro dela, infinito. Uau, imagine, doutor, por que para alguns isso acaba sendo até um ponto assim de qualidade?
né, ser perfeccionista, até exaltam isso como uma característica mega, mega maravilhosa, e já para outros como um total sofrimento? Vai depender de como cada pessoa se vê. Então, por exemplo, eu posso criar para mim que assim, o meu ideal é me tornar desta forma. Se, por exemplo, eu vou colocar, pegando até uma chamada aqui do programa, um atleta. Então por exemplo, imagina que eu sou um atleta, que eu tenho uma capacidade de participar de uma Olimpíada ou de uma competição, e aí eu vou trabalhar para que eu tenha índices adequados para chegar nessa competição. Bom, eu começar a fazer isso é algo saudável. Por exemplo, eu quero, independente disso, vamos lá, pegar um outro exemplo. Eu quero fazer engenharia, medicina, robótica, eu quero ser astronauta da NASA. Veja, isso é ter um objetivo. Então, eu trabalhar para conquistar esse objetivo, e esse objetivo vai me dar um grande prazer, perfeito. Então, esse perfeito estou focando, estou usando a minha energia para conquistar essa dinâmica. Agora, tem uma coisa que é assim. Primeiro, eu sei que eu sou um ser humano, eu sei que, de repente, não estou todo dia do mesmo jeito, então tem dia que eu estou mais disposto, menos disposto. Eu me amo da forma como eu sou, mas eu estou trabalhando e concentrando a minha energia naquele objetivo. E outra, esse objetivo, ele é atingível. Por exemplo, imagina eu agora querer participar das Olimpíadas da França para correr 100 metros rasos e querer ganhar a medalha de ouro. Isso não tem cabimento, não tem nexo uma coisa dessa. Então, quando eu estou buscando um objetivo, eu estou caminhando em direção a ele, eu vou fazer alguns sacrifícios, eu vou abrir mão de algumas coisas que seriam gostosas, boas, para obter algo que eu vou conquistar lá na frente com um prazer maior. Isso ok, mas dentro da realidade, com o pé no chão, porque senão é uma loucura, isso não faz sentido. Depois eu vou sofrer porque eu não participei da Olimpíada. Gente, eu não vou participar dessa Olimpíada, não tem cabimento. Então eu preciso ver a realidade. Quando as pessoas estão presas no mundo da ilusão, aí as pessoas sofrem, porque isso aqui não é a realidade. Porque dentro da realidade eu vou ver até onde eu posso chegar e aonde de repente chegou um limite que não dá. E eu me aceito dentro desse limite. Senão eu daqui a pouco vou ter que usar algum anabolizante, eu vou ter que usar alguma coisa para obter aquele resultado. Mas para que serve esse resultado? Para dar uma imagem para o outro? E eu sei que eu não sou capaz, mas eu preciso mostrar para o outro aqui fora, porque senão eu não consigo viver. Veja, eu estou agora me tornando um ser mágico perfeito para o outro, porque só assim eu consigo ser amado, visto e valorizado. Isso já é um problema seríssimo vou colocar dentro da saúde mental, emocional. E aí, doutor, quando é que a gente percebe que isso está afetando diretamente a saúde mental, hein? Essa busca pelo perfeccionismo? Não é simples, a vida geralmente não dá certo, né? Mas a questão é o seguinte, você está falando algo, estou sentindo dentro da pergunta uma coisa assim, quem está no meio dessa confusão, muitas vezes não enxerga. Não percebe, né? Não percebe, ela acha que a vida é daquele jeito. Exato. Não, a vida é assim, eu tenho que ser assim. As pessoas ao redor geralmente já entenderam, já viram a dinâmica, mas a pessoa não enxerga. Então, muitas vezes não é tão simples assim. A pessoa carrega um problema, mas ela coloca, não, isso é normal, é assim que eu tenho que ser. E aí ela precisa ter um nível de desconforto, ou às vezes tem que quebrar alguma coisa importante para de repente ela olhar para si mesma e começar a ver a realidade. Só que isso não é tão fácil assim, não é simplesmente falar e a pessoa vai entender, não é bem assim não. Isso é uma quebra narcísica, é quebrar algo que é aquilo que eu acho que eu sou e de repente eu descubro que aquilo não existe. Então se eu não sou isso, então o que eu sou? A pessoa entra num sentimento de vazio, de incompreensão, muitas vezes até um sentimento de morte. Morreu, eu morri. Porque não, você não morreu.
Morreu um pensamento louco que você tem sobre você. Doutora, a gente está trazendo essa história do perfeccionismo muito com relação a gente, mas quando eu começo a pôr também todo esse perfeccionismo no outro, na relação com os meus filhos, com os meus pais, e começa a ficar algo, né, exacerbado também para todos os tipos de relações que eu possuo. Como tentar, né, fazer com que isso também não altere tanto as relações, porque você começa a gerar tantos sentimentos em torno disso e depositar tudo isso no outro, que acaba se tornando num momento insustentável tudo isso, né? Então eu queria muito que o senhor comentasse sobre esse ponto de vista, quando isso acaba também acerca das relações, né? E aí opa, ponto de alerta, opa, não é porque você é assim que eu tenho que ser assim, opa, não dá. E aí começa, aí muitas vezes, os pontos de conflito também com relação a essas exigências perfeccionistas. Bom, tem uma frase que eu gosto muito do Bert Hellinger, que é sistêmica, e ele fala assim, só os imperfeitos são capazes de relacionar. Só os imperfeitos são capazes de evoluir. Por quê? Porque se eu sou imperfeito, eu posso melhorar a cada dia. Agora, se eu sou perfeito, já estou pronto para morrer. Não tem mais nada para aprender aqui. E aí o pior, eu vou levar essa minha doença para as pessoas que convivem. Então assim, meu marido tem que ser perfeito, a minha esposa tem que ser, os meus filhos têm que ser perfeitos. Agora, perfeito para quem? De onde está isso? Então, quando você olha para isso aí eu lembro muito um termo que o Reich, que é da psicanálise, ele chamava de peste emocional. Então, é uma dinâmica doentia que eu carrego, e aí eu começo a passar essa dinâmica doentia para o outro. E eu exijo que o outro seja tão doente quanto eu, porque eu acho que eu sou saudável. Exato. O que vai acontecer, geralmente, é assim, os relacionamentos quebram, e se continuarem, vão gerar tantos atritos, tantos conflitos, vai ser uma insatisfação crônica, uma cobrança infinita, que geralmente vai levar a vou colocar assim, um destino horrível dentro dessa relação. Imagina esses filhos em cima dessas cobranças. Ou eles afundam de vez, dizendo assim, não sou capaz, eu não consigo, deprimem, afundem, eu nunca vou atingir o que você quer, ele desiste, ou então ele vai para o outro lado, eu vou provar para você que eu sou capaz. Os dois caminhos são doentios, porque perderam o amor à vida, porque alguma coisa doentia aconteceu ao redor, ou eu fico aqui submisso a essa dinâmica, ou eu pego essa dinâmica e vou provar o tempo todo que eu estou certo, eu sou perfeito, e muitas vezes assim, eu vou provar que você está errado. Agora imagina que guerra maluca é essa dentro de uma dinâmica familiar. Exato, exato. E doutor, sobre o ponto de vista da autocrítica, geralmente pessoas perfeccionistas têm essa autocrítica muito, muito elevada, e isso também é um ponto de chamar a atenção aí como um perigo, né, para o seu próprio desenvolvimento emocional? E muito, porque quando eu tenho um modelo, eu falo assim, eu tenho um referencial. Então, o meu referencial é assim, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que ser dessa forma. Isso é um referencial falso. Então eu começo a me criticar, eu sou dessa forma. Então, o tempo todo, como eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, o tempo todo eu estou me criticando porque eu estou errado. O certo é ser isso. Ou então eu vou criar uma máscara que eu sou desse jeito, mas aqui dentro eu não sou. Então, no fundo, vem aquele sentimento assim, as pessoas gostam do que eu mostro, faço para elas, mas elas não gostam de mim porque elas não me conhecem. Mas também eu não me mostro, então ninguém vai me amar. Conclusão, nem eu me amo, nem o outro me ama. Ama uma casca, uma embalagem, uma superfície, um personagem que eu criei. Então,
essa autocrítica vai existir, imagina isso aí 24 horas por dia. Eu olho no espelho, não é assim que eu gostaria de ser, está errado. Olha, apareceu essa coisa, não pode. Ah, no meu comportamento eu não deveria fazer assim. Aquilo vira, ao invés de ser uma autoaceitação, um aprendizado, uma evolução contínua, aceitação da realidade. Não, aí eu vou ficar focado exatamente naquele lugar. Aí vira uma espécie de uma obsessão, eu não saio desse lugar. E aí a conversa com as pessoas ao redor também só gira em torno dessa dinâmica. Então, se eu não aceito vou colocar assim, os meus defeitos, os meus problemas, eu também não aceito dos outros. Que vida horrível. E o pior é que muitas pessoas acham que isso é o saudável. Então, quando você está falando disso, não é, como é que sai, tira uma pessoa desse lugar? Tenta tirar uma pessoa que está desse jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo. É parecido com pegar um indivíduo que torce fanaticamente pelo Corinthians, pelo Palmeiras, São Paulo, sei lá, não interessa. E eu vou provar que o seu time não é o melhor do mundo. Nossa, tenta. É possível? Não é tão simples, não. Exato. E, doutor, ansiedade e procrastinação estão um pouco ligadas, né, nesse círculo aí do perfeccionista? Geralmente um perfeccionista, ele é ansioso, ele tende também a procrastinar? Ele é ansioso porque ele está sempre buscando uma coisa que ele não tem. Então ele está sempre nesse lugar, isso é comum. Agora o que acontece, quando ele chega num momento que ele não aguenta mais, ele já fez de tudo e nunca chega nesse lugar, muitas vezes ele começa a entrar numa desistência, numa procrastinação. E às vezes ele fica, ele vai naquela assim, não, agora eu vou conseguir, daqui a pouco ele desaba, desiste, não faço mais nada. Isso é muito comum numa síndrome que a gente chama síndrome de burnout. Então eu faço algo intensivamente, eu não consigo, vai chegar uma hora que eu desisto. E aí, sabe chutar o pau na barraca, papai? Sim, sim. E aí, desisto. Aí daqui a pouco vem, não, eu preciso de novo, eu vou começar tudo outra vez, vou colocar toda a minha energia. Isso aí dentro da mitologia é a síndrome de Sísifo, é o mito de Sísifo. Sísifo ele foi castigado pelos deuses, ele andava aprontando muito, então ele teve um castigo divino. E o castigo era assim, ele tinha que pegar uma pedra muito pesada e empurrar essa pedra para o alto de uma montanha e jogá-la do outro lado. E quando ele conseguisse fazer isso, ele se libertava da punição dele. Só tinha um problema. Conforme ele empurrava a pedra era muito pesada, ele não aguentava, aí a pedra rolava, aí ele tinha que ir lá embaixo, pegar a pedra e começar tudo outra vez. E aí a pessoa fica eternamente nesse jogo, mas nunca consegue jogar a pedra do outro lado. É parecidíssimo com essa dinâmica que nós estamos falando agora. Nossa, doutor do céu. E aí, dentro desse contexto, doutor, quando a gente tende, né, a ter essa característica perfeccionista, o senhor acredita que é possível mudar? E qual seria o caminho, né? Primeiro, a autoaceitação, o senhor já comentou isso, mas assim, é possível eu conseguir evoluir e tirar um pouquinho disso dentro de mim e assim, até ter uma vontade de acertar sempre, né? Mas sem se tornar um perfeccionista que leve aí a problemas mais sérios, principalmente para o emocional. Aqui vem a outra história, que é assim, qual é a motivação para eu ficar melhor? Não adianta alguém de fora chegar e falar assim, olha, isso não é legal para você. Ele fala assim, não é legal porque você não é do meu jeito, eu estou certo. Então, quem está do lado, se for mais saudável, tiver mais consciência, não vai alimentar esse tipo de dinâmica. A questão é que uma pessoa com essa característica, geralmente ela vai ficar perto ou ela vai se relacionar com pessoas complementares. E aí todas as pessoas do sistema continuam fazendo essas dinâmicas.
de uma forma passiva ou ativa, mas esse mundo, esse universo, se adapta uns aos outros. Então, quando você vê uma pessoa com uma característica dessa, se você olhar o entorno dessa pessoa, está o tempo todo agregando cada vez mais dinâmicas doentias. Sim. O que acontece para a pessoa realmente acordar para isso? Quando tem uma quebra importante. É muito difícil, eu vou dizer assim, eu nunca vi ninguém que refletiu passivamente em casa e falou assim, eu preciso mudar, eu acho que eu estou assim. Não é bem dessa forma, não. E não adianta alguém de fora vir e falar assim, você está desse jeito. Infelizmente não é assim. Agora, quando eu tenho uma quebra, de repente assim, meu mundo caiu. E é para cair mesmo, porque aquilo é falso. Senão a pessoa vai tentar erguer de novo aquela ilusão, daqui a pouco vai cair. Então, a hora que ela tem uma quebra importante e fica algo assim, ou eu mudo, senão eu morro, ou eu morro carregando essa porcaria a vida inteira. Então, para chegar nesse ponto, geralmente o trauma que acontece, a situação agora, tem que ser muito forte para ser capaz de quebrar essa dinâmica doentia. Isso sou eu comigo mesmo. Agora, se eu faço parte de um relacionamento onde uma pessoa tem essa característica, eu também tenho que tomar muito cuidado para não acentuar esse processo e começar a ajudar essa pessoa a ter um nível de consciência maior. Só que não é tão simples assim, não. Não é. Porque a hora que eu for falar algo, vai dar um problema. Agora, tem uma dica. Que é assim, quando eu vejo uma pessoa dessa forma, eu não acentuo esse tipo de conversa, eu não participo desse tipo de dinâmica doentia, e aí eu posso falar, bom, isso é o seu jeito de olhar para isso. O meu jeito é diferente. Eu aceito o seu jeito, mas eu não vejo dessa forma. E acabou. E não, infinito, né? Não tem jogo, não explica assim, você vê assim, eu não vejo assim. Você valoriza isso, eu valorizo outra coisa. Você tem todo o direito de ser do jeito que você quiser. E eu tenho o direito de ser do jeito que eu achar melhor. Doutor, mas... Então é algo que somos iguais e diferentes. Sim. Mas eu não entro no jogo. E doutor, dentro desse contexto, fica um alerta para todos nós que somos pais, avós, madrinhos, né? Enfim, que temos aí os seus pequenos, porque muitas vezes nesse diálogo da criação, a gente fica sempre exigindo dos nossos filhos, tutores, netos, o 10, a nota excelente, o primeiro lugar, o ser campeão. E há pontos de vista aí para serem, né, um alerta com relação a essa exigência que muitas vezes a gente coloca, né, de que eles têm que ser bons sempre, de que eles não podem perder, até dinâmicas assim de brincadeiras muitas vezes feitas em casa, né, em querer sempre que seu filho se destaque. Cabe um alerta para os pais dentro desse contexto para não tornar aí essa face doentia do perfeccionismo neles? Cabe um alerta enorme, tá, Paty? Porque esse tipo de situação que eu falei, ninguém nasce assim. Não existe isso. Você fala assim, porque é o signo, não é porque... Não é. É uma cobrança interna. E quando os pais começam a cobrar isso dos filhos, eles dão uma mensagem subliminar que é o seguinte, eu te amo se. O condicional, for né? do jeito que eu quero. Se tirar a nota. Se. Então isso aqui vira um amor condicional. Então a criança fica num sentimento assim, se eu não for dessa forma, se eu não fizer aquilo que você quer, eu não sou merecedor do seu amor. E aí já começa a destruição da criança. Então é assim, eu não sou amado, mas eu posso ser amado se eu me adaptar àquilo que o outro quer de mim. E aí aquilo virou meu perfeito, eu tenho que ser daquele jeito. Conclusão, então eu me destruo, eu jogo fora o amor próprio na dependência de ser amado pelo outro aqui fora.
Ou então, um medo enorme de fazer qualquer coisa errada porque alguém vai me criticar. E aí o tempo todo eu estou preso à opinião do outro, o que o outro acha de mim. Aí eu sofro porque os outros não fazem do jeito que eu quero ou que eu me sinto bem. E aí já é uma outra dinâmica para mim, por exemplo, que é bullying, que é a inadaptação ao mundo aqui fora. Eu quero que o mundo aqui fora só me agrade, diga coisas boas para mim. Gente, isso também não existe, isso é outra doença também. Porque assim, o mundo tem que ser perfeito para mim. Não existe essa história. Doutor, eu quero muito agradecer pela sua participação aqui no programa, viu? É sempre muito bom tê-lo aqui. Volte mais, uma excelente semana. Obrigado, Paty. Um grande abraço para você. Um abraço para todos que estão ouvindo esse programa e espero que vocês tenham pegado alguma coisa interessante aqui, refletir e fazer algo mais saudável.